cidade pequena, do interior de Minas Gerais, uma história silenciosa começou a ganhar voz. Uma adolescente de 12 anos, um homem de 35, e uma relação que ultrapassou limites legais. O caso chegou à justiça. Houve condenação, houve absolvição, houve revolta. O Brasil se dividiu. O debate ganhou as redes, e uma pergunta ecoou por todo o país. Quando termina a infância? E quem decide isso? Uma menina de 12 anos, um homem de 35. Uma decisão que revoltou o país, e uma reviravolta na justiça. Uma cidade pequena, uma adolescente de 12 anos, um homem de 35. Uma decisão judicial e um debate que ultrapassou os limites de uma única história. O caso ocorrido em Indianápolis, no Triângulo Mineiro, não chamou atenção apenas pela diferença de idade. Ele levantou perguntas profundas sobre proteção, responsabilidade e os limites da lei. Hoje nós vamos analisar essa história com cuidado, respeito e reflexão. Porque quando falamos de infância, falamos de algo que deve ser preservado. Em uma cidade do interior de Minas Gerais, uma adolescente de 12 anos passou a viver uma relação com um homem de 35 anos. Segundo o que foi divulgado, a convivência acontecia com a autorização da mãe da menina. O caso chegou à justiça. O homem foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. A mãe também foi condenada, por permitir a situação. Em determinado momento, houve uma decisão que absolveu os dois, gerando forte repercussão nacional. Depois, a condenação foi restabelecida, mas além da decisão judicial, o que realmente mobilizou o país foi o debate que surgiu a partir disso. No Brasil, a legislação é clara. Relação com menor de 14 anos é considerada crime, independentemente de consentimento. Por quê? Porque a lei entende que antes dessa idade não há maturidade suficiente para consentimento válido. Não se trata de julgamento moral, trata-se de proteção jurídica. A responsabilidade nesses casos é atribuída ao adulto. Essa proteção existe porque a infância é uma fase de desenvolvimento emocional, psicológico e social. E o Estado tem o dever de garantir essa proteção. Quando falamos de 12 anos, estamos falando de alguém que ainda está formando identidade. Aos 12 anos, o cérebro ainda está em desenvolvimento. A compreensão de consequências ainda está sendo construída. A percepção de risco é limitada. Um adulto de 35 anos vive outra realidade emocional e social. Essa diferença cria um desequilíbrio natural. Quando existe desequilíbrio de poder, a lei intervém. Um dos pontos que mais chocou foi a participação da mãe. Muitos perguntaram: como isso foi permitido? Essa pergunta é difícil, mas ela também revela algo mais amplo. Existem contextos sociais onde determinadas situações acabam sendo normalizadas. Isso não significa que estejam corretas. Significa que precisam ser debatidas. Vulnerabilidade social, falta de informação, repetição de ciclos familiares, tudo isso pode influenciar decisões. Mas nada disso substitui a responsabilidade legal. O caso gerou discussões intensas nas redes sociais. Alguns argumentaram sobre cultura, outros sobre moral. Muitos falaram sobre proteção à infância. O ponto central é: a lei brasileira estabelece um limite claro, e esse limite existe para evitar interpretações subjetivas, porque quando falamos de criança, não pode haver relativização. A absolvição inicial trouxe um argumento de vínculo afetivo, e isso gerou críticas de juristas e especialistas. Posteriormente, a decisão foi revista e a condenação restabelecida. O caso mostrou como decisões judiciais também passam por debate público e como temas envolvendo a infância mobilizam a sociedade. Esse caso nos faz refletir sobre várias questões. Como a sociedade encara a infância? Até que ponto certas situações ainda são naturalizadas? Estamos realmente atentos à proteção de crianças e adolescentes? A infância é uma fase única. É o momento de aprender, descobrir, errar, crescer. Quando essa fase é atravessada por responsabilidades adultas, algo se rompe. E quando algo se rompe cedo demais, as consequências podem acompanhar a pessoa por toda a vida. Mais do que um caso criminal, essa história se tornou um símbolo de debate. Ela nos lembra que leis existem para proteger, que responsabilidade não pode ser transferida para quem ainda está se desenvolvendo, e que proteger a infância não é exagero, é dever coletivo.
Independentemente de opiniões individuais, uma coisa precisa ser clara: criança precisa ser protegida, sempre. Às vezes, quando uma história como essa vem à tona, a pergunta não é apenas sobre o que aconteceu em uma cidade do interior. A pergunta é maior. O que está acontecendo com a nossa percepção de humanidade? Quando começamos a discutir se uma criança poderia ou não estar pronta para viver responsabilidade de adulto, e talvez já tenhamos perdido algo essencial. Infância não é uma fase negociável, não é uma construção cultural, adaptável, conforme a convivência. Não é um território cinza. Infância é proteção. É tempo de aprender sem pressa, de errar sem consequências irreversíveis, de crescer no ritmo certo. Quando uma sociedade começa a relativizar isso, algo profundo se desloca. A família, que deveria ser o primeiro espaço de cuidado, às vezes também revela suas fragilidades. E isso nos obriga a olhar não apenas para indivíduos, mas para estruturas. Que tipo de apoio oferecemos às famílias? Que tipo de informação circula nas comunidades? Que tipo de exemplos adultos estão dando? Porque proteger a infância não é apenas responsabilidade da justiça, é responsabilidade coletiva. É da escola, é da comunidade, é das políticas públicas, é das famílias e é de cada adulto. Talvez o ponto mais doloroso dessa história não seja a decisão judicial, seja a necessidade dela. Quando a lei precisa intervir para lembrar que criança é criança, isso revela que algo anterior falhou, e falhou em algum nível humano. A humanidade se mede pela forma como cuida dos mais vulneráveis. E crianças são, por definição, vulneráveis. Não porque sejam fracas, mas porque estão em formação. Se perdemos a capacidade de reconhecer isso com clareza, perdemos mais do que um debate jurídico. Perdemos um valor civilizatório. Que essa história não sirva apenas como manchete, que sirva como alerta, que nos faça perguntar: estamos realmente protegendo nossas crianças? Ou estamos normalizando o que deveria ser inaceitável? No fim, o que está em jogo não é apenas um caso, é a ideia de futuro, porque toda infância protegida é um futuro preservado. Você acredita na importância de debates responsáveis e informação tratada com respeito? Considere acompanhar o canal. Seu apoio, seja com a inscrição ou com um like, ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e fortalece discussões feitas com consciência e equilíbrio. Obrigada por assistir até aqui.